Olá, você pode fazer parte da comunidade que toda semana estuda a Bíblia comigo no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Nós temos muito conhecimento, muita informação para você ali da Palavra de Deus. Você vai ler a Bíblia como nunca tinha lido até esse momento. Ali você terá várias informações, introdução às línguas originais em que a Bíblia foi escrita, sorteios, porque nós já levamos pessoas para Israel que eram alunos do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Só está faltando você. O que você espera então para fazer parte dessa grande comunidade? Clique aqui e faça sua matrícula hoje mesmo. Eu espero você na nossa próxima aula. Se você falasse com um comatoso, os médicos morriam de rir de você. Você é ignorante, você não sabe que ele está em coma. Não está escutando. Não está escutando, mas meu pai dizia, não, meu filho, é porque a ciência ainda não alcançou esse nível. Mas vai chegar um tempo em que a ciência vai alcançar esse nível. Já alcançou. Já? Já tem estudos para todo lado a respeito disso. Queria fazer um programa especial sobre experiência de quase morte. E aí, meu Deus, eu tenho muita história sobre isso. E aí eu comecei a falar com as pessoas em coma. Falando o quê? Sobre Jesus? Falando sobre Jesus, sobre o amor de Deus. E a pessoa em coma já há meses. E o enfermeiro ou o médico te olhando olhando e gargalhando. Ficava no corredor rindo, que panaca, que palhaço, é um babaca, não sei o que e tal. E eu falando. Aí daqui a pouco escorria uma lágrima aqui no olho do cara em coma. Aí a família, oh, meu Deus, não sei o que. Eu digo, o papai dizia, eu não falei? Continua, meu filho. E o meu pai me dava força, vai. Ele via que eu tinha fé e coragem para enfrentar o ridículo. Vai, meu filho. E eu falava. Aí ele dizia, pode chamar. Rapaz, foram muitos que a gente chamou de volta e começaram a voltar. E o pessoal a entrar em estado de perplexidade. Ou aqueles com os quais a gente orava e de repente se recuperavam de um dia para o outro. Ou os caras morrendo de septicemia, num tempo em que se desse septicemia era morte certa, os antibióticos eram muito fracos, impotentes para lidar com septicemia realmente grave. E aí começou a haver cura. Até um dia que um amigo meu, colega de gandaia, de maluquice, de loucura, traficante de várias coisas, levou 6 tiros da Federal no intestino, com bala dum-dum. Ficou em coma? Não, ele ficou hospitalizado com septicemia. O que é isso? Infecção generalizada. Hoje em dia você tem esses super antibióticos que, em muitos casos, conseguem debelar a septicemia. Mas naquele tempo não dava. O cara estava condenado. Era uma penicilina, não dá, já era. O cara morria no dia seguinte. Aí veio uma amiga minha que tinha se convertido comigo, que era amiga de antes da minha conversão e que depois da minha conversão já tinha se tornado médica. Chega na minha casa, Cainho, o fulano, vou poupar o nome dele, o fulano tá morrendo de hoje para amanhã, tá com septicemia, não tem jeito, já declararam a morte dele. Ele quer te ver. Aí eu fui lá, né? Eu e meu pai. Quando eu cheguei lá, aí eu falei para ele, Zé, você sabe que você está morrendo, né? Aí ele falou, eu sei, Caio, é por isso que eu quis te ver. Porque eu te amei e você me amou. A vida inteira a gente foi amigo mesmo. Aí eu virei para ele e falei, você tem fé que Jesus pode te curar, Zé? Aí ele falou, Caio, eu mesmo não tenho fé, mas eu creio na tua fé em meu favor. Aí era típico dele. Aí eu falei, eu te entendo, meu irmão. Delegou para você. Delegou para mim. Eu mesmo não tenho fé, mas eu creio na tua fé em meu favor. Aí eu e papai impusemos as mãos sobre ele, oramos com ele, e a febre, e a septicemia e aquilo tudo deixou imediatamente. No dia seguinte o cara estava curado. Nossa. Foi só uma questão de dias depois ele está na minha casa, para um lado e para o outro. Aí começou a correr a cidade inteira. Olha, a nossa casa era aquela romaria de gente
para todo lado. Era tanta gente que ficou inviável. Aí papai disse, ó, vamos alugar, conquanto houvesse lá a igreja presbiteriana, que meu pai já era pastor dela, e me chamou, ele disse, ó, essa igreja é um templo obsoleto. Tem 33 velhinhas aos domingos aqui, usa, meu filho. Enche de maluco aqui. Aí eu ia, pregava na praça, levava os hippies todos para lá, e a gente comprava, a mamãe levava sanduíches, a gente abrigava 120, 150, 200 hippies no templo, na casa pastoral, que era vazia, porque a gente morava numa casinha lá longe. Papai continuou na dele de viver como pobre, e na pobreza mesmo. E aí, num pavilhão que tinha atrás do templo, onde a gente lotava de gente e de malucos, era aquela confusão, era fila de gente para receber oração para todo lado. Aí as coisas começaram a acontecer, era milagre para todo lado. Aí começou a vir tudo que a menina que eu tinha pegado faziam lá, iam lá para tentar me seduzir. É. A gente não acredita. Aí vinha, não, você vai ter que me pegar, seu gostoso. Não sei o que eu digo, o cara morreu. O cara que te comia já era. Eu não faço mais isso. Mas por que não? Porque eu não faço mais isso. Eu estou noutra, de verdade. Eu não acredito. Rapaz, fizeram de tudo. Às vezes armavam aquelas armadilhas. Eu ia numa casa, chegava lá, a pessoa me botava para dentro, fechava a porta. Peraí que eu vou ali no quarto, voltava pelada, linda e gostosa. Aquela sereia maligna, deliciosa. Aí deitava no sofá e me pedia para fazer exame ginecológico. Nossa! Eu ia lá, ó, fecha essas pernas, botava a mão na cabeça, orava pela pessoa, ela começava a chorar. Ai, me perdoa. Eu não estou falando de um caso, nem de 2, nem de 10, nem de mais. Foi para todo lado, em todas as situações, mulheres casadas, todo mundo queria me derrubar. Aí começaram os que eu tinha dado surras grandes, me provocarem, para ver se eu perdia a cabeça e saía no tapa de novo. E aí em todo lugar que eu ia era tentação para ver se eu praticava violência e eu me segurando, me controlando e pregando o evangelho. Aí eu já estava na TV, já estava em outros lugares. De repente a coisa correu para o Brasil inteiro. Quando eu vi, eu estava dentro de um avião 2, 3 vezes por semana, rodando o país inteiro. E eu tive que mudar para o Rio de Janeiro, em razão disso. Mas já em 1980 eu fui para o Rio, porque Manaus não era um hub fácil o suficiente para eu percorrer o país todo, do norte a sul, de leste a oeste, como eu vinha fazer. E nunca mais parei de viver isso. Desde o início, o espírito social de ajuda ao pobre, ao necessitado, aos angustiados, aos suicidas, aos aflitos, estava sobre mim, e a graça de Deus abundante sobre mim, atingindo a quantidade mais variada de pessoas possível. E eu também fui percebendo que os intelectuais, os acadêmicos, o pessoal da classe artística, todo mundo não se sentia intimidado. Eu não tinha um pingo de espírito religioso em mim. Só havia aquela graça do evangelho, de acolhimento, de inclusividade. Os gays, antes de assunto LGBTQIA+, virar moda, Sim. como de alguns anos para cá, meu Deus, eu cresci com um primo gay. Desde criança. Então, eu nunca tive preconceito com gay. Tive amigo gay para todo lado. Sempre na boa. Respeito, carinho, amor, acolhimento, sem preconceito.